A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Hoje eu quero falar das questões espirituais do nosso ministério. Por que você precisa crescer espiritualmente? Veja... Eu não sei, nunca é demais enfatizar essa questão. Eu posso olhar para vocês e o seu corpo físico não é o verdadeiro você. Seu corpo físico é a sua casa. Esta é a sua casa. O corpo é a sua casa onde você vive, para conseguir se relacionar com o mundo, a terra e o seu meio ambiente. Então, isso significa que quando Deus olha para você, Ele não vê você da forma como você se vê no espelho. Não é isso que Ele vê. A Bíblia o chama de o Pai dos Espíritos. Ele não é o Pai dos nossos corpos. Ao invés disso, ele chama aquele homem que deu à luz você, sendo seu pai, ele o chama de o pai da sua carne. Então ele diz, tínhamos nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam. Certo? E então Deus é chamado o Pai dos Espíritos. Então como se relacionar com Deus se Ele não é o Pai da sua carne? Ele é o Pai do seu espírito. Então você se relaciona com Ele a partir do seu espírito. E é o seu espírito que é nascido de novo, não a sua carne. E Deus nos deu a vida do espírito, a vida divina, para vivermos além da nossa carne. Não para estarmos sujeitos à nossa carne. Então veja, você tem os seus dois olhos naturais na sua cabeça física, mas você também tem dois olhos espirituais, que são os olhos do seu espírito. O seu espírito tem a forma do seu corpo físico. Você pode não gostar, mas ele tem. Ele tem. Então, o que isso muda? Isso pode fazer alguma diferença? Enfaticamente sim. O seu espírito começa então a tomar a forma do que você constrói no seu espírito. O que você vê no seu espírito, você que você vê no seu espírito. Então tudo começa com o que quer que você venha sendo com o tempo. Você começa a construir o seu corpo espiritual, a sua vida espiritual, melhor assim. Por exemplo, imagine que o homem nasceu paralítico. Ele vai se ver paralítico. O seu espírito será paralítico. Até que a palavra de Deus chegue a ele. E aqui está a ciência da cura divina. Então, ele se vê paralítico e isso é o que ele conhece, porque ele vem sendo controlado pela sua carne. Essa é a vida que ele conhece, até que a ministração da palavra chega a ele para dar a ele
outro espelho para olhar para si mesmo no espírito. Então ele começa a olhar para si mesmo, e se ele conseguir pegar essa imagem rápido o suficiente, haverá uma mudança. Mas ele pode pegar a imagem e ainda assim não mudar, porque pegar a imagem é apenas um lado da coisa. E ele pode começar a dizer: você pode olhar para mim como um homem paralítico, mas não se engane, eu não sou paralítico. E ele estará certo, porque ele pode ver em seu espírito que ele não é paralítico. Então por que ainda está? Porque há outras partes da questão, não é suficiente apenas ver. Deve haver um forte desejo para haver mudança. Deve haver o desejo de se tornar o que eu vejo. E então, existem passos, eu devo proclamar, e então eu tenho que agarrar isso. Eu já contei aqui, havia um homem paralítico, e uma pessoa veio até ele, e ministrou para ele, mostrou a palavra a ele, e mostrou a ele que ele havia sido curado por Cristo. E ele disse: veja, eu vejo você perfeito, eu vejo você andando. E ele disse: é assim que eu vejo você sendo. E quando ele mostrou, o homem disse: é assim que você me vê sendo? É assim que Deus me vê sendo? E ele disse: então, este é o homem que eu devo ser. Ele levantou. Não houve dificuldade. Por anos ele nunca andou. Ele levantou. Ele disse: então esse é o homem que eu serei. Ele podia ter ignorado, mas agiu. A Bíblia nos conta em Atos capítulo 3 sobre o homem que não podia andar desde o nascimento e sempre estava à porta do templo chamada Formosa. A Bíblia diz que Pedro tomou pela mão direita e o levantou. E ele, de um salto, pôs-se de pé. Não diz que à medida que Pedro levantava, ele se ajeitou. Me dê outra mão, por favor, a outra mão. Me ajude aqui, me ajude aqui. A Bíblia diz que ele, de um salto, a sua fé teve que ser parte disso. Ele, de um salto, ficou de pé. O homem pulou e andou. Então, tudo começa com o seu espírito tendo o caráter e a aparência e a forma do seu homem externo. E então você começa a mudar. É por isso, há alguns anos eu compartilhei com vocês uma mensagem chamada Mude Primeiro o Interior. Vocês lembram disso? Mude o interior primeiro. Se você puder mudar o interior, nada vai parar o homem exterior. Você se reveste do caráter e da personalidade do homem interior. E acorda em seu homem interior. Se você acorda no homem interior, o homem exterior seguirá. Não importa o quanto você dá com o homem exterior, se o homem interior não tiver aquele dinheiro, o homem exterior vai perdê-lo. Eu não sei se você ouviu o que eu disse aqui. Enquanto isso, quando você dá com o homem interior, é semente, você vê a colheita. Porque ele opera com a palavra de Deus, mas depende da educação desse homem interior. Porque o homem interior pode ser educado. Esse é o problema de muitos cristãos, incluindo líderes e pastores. Eles nunca educaram o homem interior. Eles nunca educaram seus espíritos humanos. Eles são muito espertos. Mesmo eles conhecendo a si mesmos, dizem-se muito espertos, sabe? Esperteza da cabeça. Mas seus corações, seus espíritos não são educados. São bebês espirituais. Mas suas cabeças cheias de ideias, eles leram esse livro, leram aquele, eles leram as revistas, todo tipo de informação. São muito espertos na cabeça, mas são bebês no espírito. Nunca foram espiritualmente educados. Eles não têm entendimento espiritual. Você já leu sobre isso na Bíblia? Entendimento espiritual. Eles não têm isso. E este deve ser o seu alvo. Do contrário, você envelhece com 70 anos, 80 anos e tem um entendimento espiritual de alguém de 12. Não deixe que isso aconteça. Esmere-se em educar o seu espírito.
Você começa a ouvir mensagens. Você as ouve, mas enquanto ouve as mensagens em áudio ou em vídeo, você está se mexendo, fazendo todo tipo de coisa. Como isso te ajuda? Como vai funcionar? Como funciona quando você tem uma atenção de apenas 5%? Isso não vai funcionar. Eu já disse a pessoas, se você vai escutar alguma coisa, jogue fora seu chiclete. Você assiste esportes mascando chiclete. Mas não me diga que você está estudando com chiclete. A sua concentração é quase cortada pela metade por causa do chiclete. E ninguém mais está te incomodando. Mas o chiclete corta quase pela metade. Imagine aquela coisa pequenininha, você mastigando. Perde concentração e consegue focar muito menos do que você pensa. Só um chiclete. Então, quando você quer fazer alguma coisa com seu espírito, você quer, aumentar a sua capacidade espiritual para fazer as coisas de Deus, e você quer educar o seu espírito, seja como aquele cara que deixa as outras coisas e vai à biblioteca 1 ou 2 horas, aí você ganha algo. Concentre-se. Ore. Para abrir o seu espírito, ore em línguas. Faça disso um projeto pessoal. Do contrário, não vai funcionar. Embora você esteja na igreja há muito tempo, você tem argumentos, você tem questões. Perguntas sem respostas. Mas se você fizer isso que eu digo, você vai se impressionar. Você verá o seu progresso. A Bíblia diz que não só você verá seu progresso, mas outros verão seu progresso. Outras pessoas verão seu progresso. Ele diz para que o seu proveito possa se manifestar a todos. De fato, ele não diz só se manifestar, mas se espalhar. Vai se espalhar. Então há algo que você tem que fazer por si mesmo. Educar o seu espírito. Educar seu espírito. Há uma diferença entre gravar uma passagem na sua cabeça e educar seu espírito. Veja, quando eu estudo, eu não estudo para pregar. Não, eu não estudo para pregar. Eu estudo para educar o meu espírito. Eu estudo para enriquecer o meu espírito, porque eu só posso dar a vocês da riqueza do meu espírito. Se eu não tenho isso por dentro, eu só vou estar passando informação para vocês. Isso pode ajudar vocês ou não, mas só consegue, se ajudar vocês, vai me deixar onde eu estou e te mandar para frente. Isso acontece a pessoas. Pode haver um mestre dizendo, sabe, eu ensino nessa escola há tantos anos, mas nunca me tornei titular. E você fica, mas como? Eu acredito, mesmo que ele não se torne um titular, eu acredito que algum... Como eu explico isso para você? A grandeza não está no seu título, a grandeza não está no que o homem pode dar a você, a grandeza não está no reconhecimento dos homens, é a qualidade da sua personalidade. Mesmo nas suas palavras, há um peso nas suas palavras. Aleluia. Certo, eu vou mostrar uma passagem, deixa eu mostrá-la aqui. Romanos, capítulo 7. Vamos passar por isso bem rápido. Glória a Jesus. Uhul. 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 Romanos, capítulo 7. E eu quero começar a ler do versículo número 14... Ok. Porque bem sabemos, o livro de Romanos confunde muita gente, porque eles não entendem esse
movimento de ir e voltar que Paulo faz, mas é um livro extraordinário. Ele, de fato, no livro de Romanos, ele apresenta pelo Espírito as suas excepcionais qualidades poéticas. É isso que esse livro é. É um livro maravilhoso. E então, por que muita gente não entende o fato deste homem não ser apenas um mestre e apóstolo, mas também um profeta de Deus? E quando um profeta fala, às vezes, ele junta o passado, o presente e o futuro e mistura tudo, e pode começar do futuro para o passado. E se não estamos familiarizados com a revelação e com a linguagem profética, nos confundimos. É isso que perturba alguns sobre o livro de Romanos. Você já ouviu uma mensagem minha chamada A Redenção de Romanos? Eu preguei uma série de mensagens há anos atrás, provavelmente em 90, 96, 97, e eu passei um longo tempo no livro de Romanos, uma exposição. E parte dessa mensagem foi a redenção de Romanos. Ok, vamos lá. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Quantos sabiam? E aí ele conta como se todo mundo já soubesse. Mas é verdade. Sabemos que a lei... Pense nisso. Ele está falando da lei de Moisés. Ele diz a lei é espiritual. Isso significa que, embora o homem carnal tenha a lei, ela de fato foi endereçada ao Espírito. Eu consigo entender isso porque Deus é o Pai dos Espíritos. Ele trata com espíritos. Não é de estranhar que não entenderam. Não é de estranhar que a Bíblia diga que a lei era perfeita, mas não conseguiram. Não puderam segui-la. E então, qual foi o problema com a lei? Ele diz que ela foi imperfeita no fato de que não podia dar vida. Não podia fazer o homem receber a redenção. Por quê? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a lei não podia se rebaixar ao nível deles. Era muito elevada. É o que o homem está dizendo aqui, a lei é espiritual. Agora, eu quero que você entenda que a discussão é sobre esta mente judaica. Então, quando você ouve Paulo dizendo eu, meu, eu, reconheça que ele está tratando do eu judeu. Pegaram? Daí você entende porque alguns estudiosos e até tradutores se perdem em algumas coisas aqui e confundem aqueles que já estão confusos. Ok. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Vendido como escravo do pecado. Obviamente, esse não pode ser um homem nascido de novo. Paulo não está tentando dizer que o meu pecado continua me machucando. Não é isso que ele está dizendo. Você vai entender à medida que avançamos, mas eis o ponto. Pois bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo do pecado. Ok, vá para o versículo 1. Vamos ver o que ele faz aqui. Porventura ignorais, irmãos? Leia o que está em parênteses. Pois falo para aqueles que conhecem a lei. Você está vendo? Para quem ele fala? Aqueles que conhecem a lei. Em Roma. Então ele dá um monte de informação sobre a lei, as obras da lei. E ele deixa claro, eu não estou falando a qualquer um, estou falando aos que conhecem a lei. Ok, de volta ao verso 14. Verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo do pecado. Verso 15. Porque nem mesmo, ok, certo. Eu quero entrar neste lado da coisa. Você quase tem que ler 3 vezes a mesma coisa.
Para entender, sabe, o que eu quero fazer não faço, o que eu não devo fazer eu faço, se eu não faço... É confuso, porque não é assim que falamos. Então, vamos ler na Bíblia Viva. Deixa eu ver se eu consigo ser bem rápido, encontrando... Meu Deus, meu Deus. Que música é essa? A melodia no seu coração para o Senhor? Não é para você. Bíblia Viva. Eu vou ler a partir do versículo 14. A lei é boa. Então... E o problema não está em outro lugar a não ser em mim, pois eu fui vendido à escravidão com o pecado como meu dono. É óbvio que não pode ser uma pessoa nascida de novo, certo? Como? É óbvio. Eu não me entendo de jeito nenhum. Porque eu realmente quero fazer o que é certo, mas não posso. Eu faço o que eu não quero. O que eu odeio. Eu sei perfeitamente bem que o que eu estou fazendo é errado. E a minha má consciência prova que eu concordo com essas leis que estou quebrando. Mas eu não consigo evitar porque eu não estou mais fazendo isso. É o pecado dentro de mim que é mais forte do que eu sou que me faz fazer essas coisas más. Eu sei que estou completamente corrompido quanto à minha velha natureza pecaminosa. Escreva o termo natureza pecaminosa. Escreva o termo natureza pecaminosa. Certo? Ok. Ele chama de natureza pecaminosa. Agora volte para King James e vamos ver do que o verso 18 está falando, o que esse homem chama de natureza pecaminosa. Pois eu sei que em mim, ou seja, na minha carne, ele chama a carne de natureza pecaminosa. Ele chama a carne de a minha velha natureza pecaminosa. Escreva, minha velha natureza pecaminosa. Ele chama a carne de velha natureza pecaminosa. Eu discordo. Você entendeu? Eu discordo dessa versão, mas quero que você anote. Essa versão chama a carne de velha natureza pecaminosa e aqui ela erra. A carne não é a velha natureza pecaminosa? Ok. Ele diz, eu sei que estou completamente corrompido quanto à minha velha natureza pecaminosa. Não importa para que lado eu me vire, não consigo fazer o bem. Quero sim, mas não consigo. Quando quero fazer o bem, não faço, e quando procuro não errar, mesmo assim eu erro. Verso 20. Agora, se estou fazendo aquilo que não quero, é simples dizer onde o problema está. O pecado ainda me retém entre suas garras malignas. Imagine um membro da igreja lendo isso. Sem explicação, sem entendimento, ele vai dizer, agora eu entendo por que eu estou fazendo o que é errado. Ele vai achar que isso está falando com ele. Ele vai dizer, Ele vai dizer isso... Muitos cristãos ficam só fingindo, só fingindo. Todo mundo é assim. Tudo fingido. Porque é isso que ele está vendo. Vamos ler. Verso 20 de novo. Agora, se estou fazendo aquilo que não quero, é simples onde está o problema. O pecado ainda me retém entre suas garras malignas. Parece um fato da vida que quando quero fazer o que é correto, faço inevitavelmente o que está errado. Eu amo fazer a vontade de Deus. Verso 22. Quanto à minha nova natureza. Minha nova natureza? Escreva aí, minha nova natureza. Então, vamos para o versículo 22, na King James. O que ele chama de minha nova natureza? Porque tenho prazer na lei de Deus segundo o homem interior. Minha nova natureza? Outra vez, a Bíblia Viva está errada. Porque é o homem interior, não há nada sobre a palavra novo, não existe a palavra novo no original. E por que colocaram aí? Porque entenderam errado. Como muitos entendem errado hoje.
Verso 23. Mas existe alguma coisa bem no fundo de mim, em minha natureza inferior. Marque o termo, natureza inferior. Já marcamos várias coisas aqui. A minha velha o quê? Minha velha natureza pecaminosa. A minha nova natureza. Certo? Foi assim que ela chamou? Ok. E agora a versão fala o quê? A minha natureza inferior. Ok. Mas há alguma coisa no fundo de mim, na minha natureza inferior, que está em guerra com a minha mente e vence a luta e faz de mim um escravo do pecado que ainda está dentro de mim. O pecado que ainda está dentro de mim. Em minha mente desejo de bom grado servir ao Senhor, mas em vez disso me vejo ainda mais escravizado ao pecado. Então vocês podem ver como isso é? A minha nova vida me diz para fazer o que é correto. A minha nova vida me diz para fazer o que é correto. Veja, eu quero que você entenda a confusão no cristianismo de muitas pessoas. Imagine aqueles que leem esta versão e ficam confusas. Você vai ver o que confunde elas já já. Porque, quando eu leio isso, parece se encaixar com algumas experiências que tivemos em nossos anos passados. Sabe, eu falo uma mentira, mas quero dizer a verdade. Eu não sei, eu fico com medo, embora eu seja ousado. Eu não sei, a minha vida fica assim. Eu faço algo errado e, sabe, fica meio uma confusão. Então pensamos, essa é a minha experiência. O homem sabe tudo o que estamos passando. Isso é verdade? É isso que ele está dizendo? Ok. Onde estamos? Deixa eu ler aqui. A Bíblia Viva junta do 23 ao 25, então eu vou ler de onde eu parei aqui. Então vamos lá, no 23. Mas há alguma coisa no fundo de mim, na minha natureza inferior, que está em guerra com a minha mente, vence a luta e me faz um escravo do pecado que ainda está em mim. Em minha mente eu quero de bom grado servir ao Senhor, mas ao invés disso me encontro ainda escravizado ao pecado. E vocês podem ver como isto é. Minha nova vida me diz para fazer o que é correto, mas a velha natureza, que ainda está dentro de mim, ama pecar. Minha nova vida? Mas a velha natureza que ainda está dentro de mim. Então minha nova vida e minha velha natureza ainda estão aqui. Veja o que ele está dizendo. É daí que veio o dualismo, a doutrina da natureza dualista, que creem por aí. Mas deixe eu continuar. Mas a velha natureza que ainda está dentro de mim ama pecar. Oh, que situação terrível esta em que estou. Quem me livrará da minha escravidão a esta mortífera natureza inferior? E então, leia o próximo, ele diz, mas graças a Deus isso foi feito. Por Jesus Cristo nosso Senhor, Ele me libertou. Isso é um monte de contradições. Se Ele me libertou, como eu posso ter duas naturezas? E dizem, sabe, duas naturezas. Temos a natureza inferior e a natureza espiritual. Então, se nos inclinamos à natureza mais elevada, vivemos bem. Se nos inclinamos à natureza inferior... Natureza inferior? Eles estão traduzindo errado. A passagem não está falando conosco sobre duas naturezas. Não são duas naturezas? A passagem está comparando o homem interior com o homem exterior. Agora, isso não são duas naturezas? O que é o homem interior? E o que é o homem exterior? Eu digo, eu já mencionei ontem, o homem interior é o espírito humano e a sua alma. Este é o homem interior. E a alma é a casa da mente, das emoções e da vontade. Lembra que ele disse, com a minha mente eu quero servir a Deus?
Onde está a mente? Na alma. Então, o homem interior é o espírito humano e a sua alma. A alma pertence ao espírito humano. E a alma tem as emoções do homem, a vontade do homem e a mente do homem. Esses três nunca se encontram no laboratório quando dissecam um homem. O que é o homem exterior? O homem exterior é o corpo humano e os seus sentidos, seus 5 sentidos. Sem os sentidos, o corpo humano não pode funcionar. Ele usa os 5 sentidos para funcionar no mundo físico. Sem os sentidos, o corpo fica como morto. Se o homem não pode sentir, já conheceu alguém que não consegue sentir nada? Já vimos sobre isso na escola de cura. Você toca na pessoa e ela não sente? Você já viu alguém que não consegue ver nada? Um cego que não vê nada? Que não pode descrever todas essas belas coisas que você vê aqui? Ele não se relaciona com elas. Já viu alguém que não consegue ouvir? Ele não se relaciona com os sons neste mundo. Então o corpo se torna como que uma coisa morta, porque ele não pode se relacionar com o mundo. Ele se relaciona com os sentidos. Então, a descrição da carne é o corpo e os seus sentidos. E ela não é uma natureza. Entende? Porque o homem é uma pessoa. Ele é o espírito. E a sua alma, que vive neste corpo. Se você tirá-los do corpo, o corpo morre. Então, na queda do homem, o homem perdeu. Veja, Deus disse a ele, no dia que você comer dessa árvore, certamente morrerá. Significa que a luz de Deus no seu espírito irá embora. A conexão com Deus, porque toda coisa viva tem uma conexão com a sua fonte. O espírito humano deve permanecer conectado com Deus, que é a sua fonte, o Deus, o Espírito, o Pai dos Espíritos, para funcionar corretamente. Uma vez que há uma desconexão, este espírito não tem direção, não é sustentado. Ele não tem mais informação, é como o corpo físico, quando não se pode ver, não se pode ouvir, não se pode sentir, não se pode provar, não se pode cheirar. Pense, quando tudo isso se vai do corpo físico, nada funciona. Nada. A pessoa não sabe se está sentada ou em pé. Não sabe se está dormindo, não sabe de nada. Ele não tem conhecimento. Imagine uma pessoa física cujos 5 sentidos não estão funcionando. Você dá comida a ela, ela não sabe se está comendo. Ela não pode provar nem sentir. Imagine isso acontecendo com o espírito humano. Quando todos os sentidos espirituais morrem, porque a vida foi cortada. Ele não pode acessar Deus, não pode falar com Deus, não pode se comunicar com Deus, não pode ter comunhão com Deus. Ele não tem a luz de Deus, está nas trevas. E o homem na queda, seu espírito teve que encontrar acesso ao seu mundo. E aí começou a usar seus sentidos no corpo. Todo o seu conhecimento teve que ser reeducado. Ele teve que ser reeducado. No momento em que Deus entrou no jardim, o que aconteceu? Ele fugiu. E então ele se cobriu, porque agora se via diferente. E Deus, Adão, onde está você? E ele disse, ouvi uma voz. E eu me escondi porque eu estava nu. Deus disse, quem lhe disse que estava nu? Você fez o que eu disse para não fazer? E como ele pôde ouvir Deus? Deus pode se comunicar com tudo, com bodes, com vacas. Ele pode falar com tudo e estava falando com este homem pelos seus sentidos. Não pelo seu espírito, pelos seus sentidos. O homem relatou isso a Deus.
com medo de Deus. E Deus teve que operar a salvação porque o espírito humano não se relacionava mais com ele. Por isso que Jesus disse, em verdade vos digo, que a não ser que o homem nasça de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Ele está morto no que diz respeito ao reino de Deus. Não pode se relacionar com ele. O homem deve nascer de novo. Seus sentidos espirituais se foram. Ele não pode se comunicar com o espiritual. A Bíblia diz que o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, pois são loucura para ele, nem pode conhecê-las. Não só são loucura, ele diz que não pode conhecê-las. Porque são loucura por causa dos sentidos. Não se relaciona com eles. Nem pode conhecê-las, pois são discernidas espiritualmente. E você tem que entendê-las espiritualmente. Agora, quando esse homem nasce de novo, ele é despertado para a paternidade de Deus, mas não está educado. Agora tem que ser treinado. Ele agora tem que ser educado com a palavra de Deus. Ele tem que ser informado. Ele precisa retreinar, pensar de forma diferente. Foi por isso que Deus criou a igreja, essa família, para que ele possa ir para essa família da igreja e ser ensinado, ser direcionado, aprumado. De forma que, gradualmente, você percebe que há uma nova mudança da sua consciência sobre o homem exterior para o homem espiritual. Porque todos os seus 5 sentidos são para o seu corpo, mas seu espírito tem sentidos. E agora você está retreinando o seu espírito. Retreinando o seu espírito para ver tudo diferente. Para ver de acordo com a palavra, o reino de Deus se tornou real para o seu espírito. Então você vai treinando, aprendendo a funcionar neste mundo, esse mundo espiritual, no qual você nasceu. É disso que se trata. É isso que eu estou falando aqui a você. Você tem que ser educado, espiritualmente educado. Do contrário, você vai operar com os 5 sentidos, mais que qualquer outra coisa, mas você acha que tudo bem, porque você é muito esperto. Mas você não foi despertado para o espiritual. Você está acostumado com esses olhos. Os usou a vida inteira. Se você tem 15 anos, são 15 anos de treinamento com esses olhos. Você começou desde o momento em que era um bebê, focando, aprendendo a focar, aprendendo, até que se tornou perfeito. Começaram a te ensinar a andar. Você pendia para um lado, pendia para o outro e gradualmente equilibrado. Agora é um corredor. No espírito você deve ser ensinado também. Deve ser ensinado do que são as coisas. Para que quando veja com esses olhos, você diga, não olhe com esses. Você tem outros olhos, use os olhos espirituais. E você começa a treinar e diz, eu não entendo isso. E então você abre a Bíblia e ela diz que tudo começa crendo. Como assim crendo? Significa exercitar o espírito para aceitar o que esta mensagem diz. Essa é a mensagem de Deus enviada para o seu espírito pode aceitá-la. E então você diz, eu creio. Está exercitando o seu espírito. E então recebe o Espírito Santo e agora está treinando, aprendendo a usar as suas funções vocais para Deus. Falando em línguas sem pensar. Sempre você foi treinado a dizer coisas, a sua mente foi educada. Ok? Então sempre que você quer falar, isso vem do seu cérebro. Você processa o que vai dizer. Você aprendeu essa linguagem e aquela. A mamãe diz colher e lé. Diga colher, lé. Certo, essa você aprendeu. Diga papai, papa. E então você aperfeiçoou papai. Veja, você processa tudo isso na sua mente agora. Você aperfeiçoou isso, então, agora, aprenda a entregar suas funções vocais a Deus. Dê seus instrumentos vocais a Deus. Entregue-os a Deus e você diz como? Veja, pelo Espírito. Eu digo, ok, fale em línguas, você quer pensar, seu cérebro imediatamente. E então eu digo, não fale em português, não fale em português. E você fica quieto, mas está tentando pegar do cérebro. E eu digo, fale apenas o que vem do coração. Não tem nada vindo, você pensa porque se acostumou, eu digo, cale sua mente e não pense em nada. E apenas vem. Vai vir. Veja, estamos te treinando, não vamos te dar as línguas. Estamos dizendo que vem de dentro. Para algumas pessoas, você apenas impõe as mãos e elas falam.
É como algumas crianças. Crianças começam a pronunciar bem rápido. Você diz algo a elas e elas falam bem rápido. Algumas, 1 ano e meio, já estão tentando falar. É a mesma coisa espiritualmente. Estamos educando, então falar em línguas é muito importante porque é uma das primeiras formas de entregar todas essas funções vocais, instrumentos vocais para Deus, tendo o Espírito sem contactar a mente. Veja, você está aprendendo a cortar a mente. Você corta a mente e, de repente, eu não sabia o que ia dizer, mas eu disse de todo jeito, veio do meu espírito, e então agora eu aprendi como alternar do meu cérebro para o meu espírito. Alternar. Alternar imediatamente do meu cérebro para o meu espírito. E eu também aprendi, pelo dom de Deus, como passar o conhecimento de Deus do meu espírito direto para a minha boca. Então, quando eu tenho a interpretação em meu espírito, eu posso falar sem passar primeiro pelo meu cérebro. Vem, eu não tenho que processar. Vê como funciona? Então, você tem que educar seu espírito. Se você não educa seu espírito, busca coisas que te ofendem. Você diz, nenhum homem pode fazer isso. Nenhuma mulher pode fazer isso. Você que não está vendo o seu nível. Você é um ser espiritual de uma classe mais elevada. Você não pensa assim, mas porque não é treinado em seu espírito, você diz, não, pense aí, você vai realmente acreditar nisso? E alguém diz, não, não vou. Porque estão no mesmo barco? E diz, pense nisso. Pense nisso, você vai? Não, não. Como ele pode me dizer isso? Como ela pode me dizer isso? Então, são homens carnais. Tiago diz, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Ele diz que é por causa dos desejos carnais. É por isso. É por isso que há tantas brigas. Mas os homens espirituais são diferentes. Você não briga por nada. O mundo é seu. Você pensa diferente. Glória a Deus. A sua alegria não vem de fora, ela vem do Espírito. Você transcendeu desse nível. Você está vivendo uma vida transcendente. Você foi treinado no Espírito. Glória a Deus. Quando você ri, não acontece porque você está assistindo uma comédia. Você está me ouvindo. Não é por causa de algum comediante. Não! Não é por causa de um filme ou TV. Não são eles que te fazem rir. Sua risada vem do Espírito. Te perguntam por que você está rindo. O que te faz rir? Por que você está rindo? Não está vindo daqui, está vindo daqui. Glória a Deus. E quando as coisas parecem diferentes, as coisas parecem terríveis, você tem um tipo diferente de informação. Você foi treinado para olhar para dentro. Jesus disse, o Espírito Santo te mostrará coisas que virão. Quando o mundo calcula sobre coisas que virão, ele diz isso e isso vai acontecer adiante. O Espírito te mostra o que está adiante. Ele te mostrará coisas que virão. Ele te mostrará o futuro. Então não vemos o futuro como eles nos mostram, vemos o futuro como o Espírito nos mostra. Glória a Deus. Eu vou ficar maior e maior e maior. Eu sou a semente de Abraão. Deus disse a Abraão, ele disse, siga-me e eu te farei grande. Ele disse, reis sairão de você. Reis sairão de você. E eu sou um deles. Eu sou um deles. Eu sou a semente de Abraão. Sente um pouco aí. Glória. Aleluia. Diga, eu penso diferente. É um pensamento espiritual. Eu disse, chama-se pensamento espiritual. Diga, eu penso diferente. Eu tenho a mente de Cristo. Por isso tenho seus pensamentos. Eu penso diferente. Eu não tenho os pensamentos dos homens. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não tenho uma vida diferente em casa.
Não! Viva a mesma coisa que eu estou dizendo. Seja o mesmo em todo lugar. Seja o mesmo em todo lugar. Seja o mesmo em todo lugar. Eu não consigo mudar essa forma. É uma direção da palavra de Deus. Eu fui criado para pensar assim, para pensar os pensamentos de Deus. Eu só posso andar em amor, andar em justiça, andar em graça. Estas são as luzes nas quais eu ando. Ele disse: andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão com o outro, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos limpa de todo pecado. Eu ando na luz da justiça, na luz da sua graça, na luz do seu amor, na luz da sua justificação. Você ainda está aí? Na luz da sua substituição. É aí onde eu ando. Eu não posso pensar diferente. Então, sabe, é como que foi apertado, forte. A coisa foi fixada, pam. Está aqui. Eu vejo como o reino vê. Eu vejo com os olhos do reino. É assim que eu olho. Eu sou do reino. Eu sou um homem do reino. Eu sou do reino. E como alguém enviado pelo reino dos céus, eu estou aqui para mudar o mundo. Você foi enviado pelo reino dos céus. Você está aqui para mudar o mundo. Diga amém. Você é um embaixador de Cristo. Você está aqui para mudar o mundo. Obrigado, Senhor Jesus. Alguma pergunta? Foi uma lição bem curta. Alguma pergunta? Eu prospero em tudo. Tudo o que eu faço se torna um sucesso. Eu sou um sucesso. E eu sempre serei. Glória. Glória. Você sabia que não é você que está buscando ajuda? Não, você não está buscando ajuda. Você foi enviado para ser ajuda. Não procure ajuda. Você está aí para ajudar? Diga: não estou procurando ajuda. Você não precisa de ajuda de lugar nenhum. Não precisa de ajuda da América, não precisa de ajuda da Europa, não precisa de ajuda de lugar nenhum. Nosso socorro está no Senhor! Não é o que a Bíblia diz? Meu socorro está no Senhor. E eu sou socorrido. Glória a Deus! Eu sou socorrido. Ele enviou o socorrista mestre para viver dentro de mim. O Senhor é o meu ajudador, nada me falta. Eu sou socorrido. Ele é a minha sabedoria. Eu sou sábio. Ele é minha sabedoria. Eu sou esperto. Ele é a minha força. Eu sou forte. Aleluia! Ele é a minha saúde. Eu sou sadio. Todo o meu espírito, alma e corpo. Eu sou sadio. Todos os sistemas do meu corpo. Meu coração, meus rins, meus pulmões, são todos sadios. Eu sou sadio. Do topo da minha cabeça às solas dos meus pés. Eu sou sadio. Cada célula do meu corpo, cada célula do meu sangue,
cada fibra do meu corpo, cada osso do meu corpo. Eu sou sadio! Eu sou sadio! Eu sou cheio de saúde! Eu sou cheio de força! Porque o Espírito Santo está em mim. Meu corpo inteiro é sujeito à palavra. A palavra me tornou sadio. Eu tenho a palavra em mim. Meu corpo funciona de acordo com a palavra. Aleluia! Sadio e saudável. Meu coração, meu estômago, meu Deus, tudo em mim. Ei, o Espírito Santo passeia pelo meu corpo. Glória! Veja, você não espera até o dia mau para começar a tentar, para pegar o seu. Eu preciso do meu escudo da fé. Onde está meu escudo? Onde está a minha espada da palavra? Não é quando o problema vem que você começa a procurar nas escrituras, blá blá blá. Eu sou curado. Você programa o sistema. Programa o sistema. Eu disse, programe o sistema. Programe o sistema. Eu estou em comunhão com o seu Filho Jesus. Eu fui chamado para a comunhão com o seu Filho Jesus. E eu estou nessa comunhão. Bendito seja Deus. Eu sou filho do Rei. Bendito seja Deus. Eu ando na luz, como Ele está na luz. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Uau! Hey! Uou! Glória! Ai. Glória! Alô? Diga isso comigo. O Senhor me concedeu o espírito de sabedoria e revelação no conhecimento de Deus. Eu tenho o espírito de sabedoria e revelação. Aleluia! Eu tenho. Me foi concedido. Glória a Deus! Então esse espírito de sabedoria e revelação está operando em mim. Operando em mim. Aleluia! Veja, você sabia que a unção do Espírito Santo
responde à palavra de Deus? Sabia disso? A unção do Espírito Santo responde à palavra de Deus. Responde à palavra de Deus. A unção responde à palavra de Deus. Jesus Cristo, a palavra viva. A Bíblia nos diz que a unção veio sobre ele. A unção responde à palavra. Diz que Deus confirmou a palavra, com os sinais que seguiram. O poder da confirmação é a unção. Aleluia. Veja, quando você está falando a palavra de Deus assim, a unção é mexida. A unção é mexida. Você lembra, recentemente eu mostrei algo sobre a glória? Quando foi domingo? Foi domingo? Oh, ok. Foi naquele dia especial, domingo. A glória de Deus não é necessariamente sentida. Outra vez, com o homem exterior. É algo a que você responde e reconhece com seu espírito. Quando Jesus disse, o Filho do Homem é glorificado, os outros não entenderam, porque nada pareceu mudar. Ele disse, o tempo chegou em que o Filho do Homem deve ser glorificado. Todos esperando? Então, pouco depois, ele disse, agora o Filho do Homem é glorificado. O que aconteceu entre aquele momento e este momento, exceto as coisas que ele disse? Foi apenas o que ele disse e uma atitude, uma disposição. Foi tudo o que vimos a partir do lado dele. Como ele sabia que naquele momento o Filho do Homem era glorificado? Ele estava no Espírito. Ele estava no Espírito. Eu li essa passagem no ensino de domingo. Quando você diz as coisas que está dizendo, quando fala assim, algo acontece, seu espírito começa a brilhar. Você não pode fazer tais coisas sem seu espírito responder. Não pode. Não dá para fazer isso sem o espírito responder. Então, se você ainda não é treinado para reconhecer algo que está mudando em seu espírito, é porque você se treinou demais no modo carnal. Não é porque nada aconteceu, mas porque você não está reconhecendo, porque está operando nos sentidos do seu corpo exterior. Por isso que você não soube que algo mudou. Enquanto você falava, seu espírito estava brilhando. Brilhando no reino do espírito, seu espírito, porque você é luz. Você é luz. Quando você diz coisas que são negativas, a luz do seu espírito vai diminuindo, mas você não vê, porque está usando esses olhos para olhar. Se Deus abrisse os olhos do seu espírito para ver, você veria, a luz está diminuindo cada vez mais. Mas Jesus disse que a sua luz brilhe de tal maneira. Aleluia! Então, é muito importante que você diga essas coisas. Quando você diz, você não está tentando fazê-las acontecer. Não, você está fazendo proclamações que Deus já fez a respeito do seu espírito. Você recebe porque você está edificando o seu espírito. Você só pode dar do que você tem. Se seu espírito for edificado, a igreja será edificada. Mas você tem que fazer isso mais e mais e mais e mais e mais e mais. E aí você vai se maravilhar. No período de 3 meses, você ficará tão chocado. O que você poderia ter feito acontecer em 5 anos, num período de 3 meses, de tal forma que você vai se perguntar, o que eu estava fazendo esse tempo todo? Pelo amor de Deus!
Eu te desafio a praticar o que eu compartilhei aqui nos próximos 3 meses. Seja consistente com isso. Nos próximos 3 meses, faça como se você estivesse seguindo as ordens de um médico, várias vezes ao dia. E dê ao seu espírito uma nova educação. Eduque o seu espírito com propósito. Você ficará maravilhado. No final de 3 meses, de fato, no meio do processo, você vai notar o que vai acontecer. Nos primeiros 5 dias, você descobrirá algo. Primeiros 5 dias. Nos primeiros 5 dias, você já descobre algo. Então, continue por 3 meses. A mudança será tanta que você não vai mais querer mudar isso que eu te disse hoje. Você vai dizer para si mesmo, é assim que eu quero ser. Isso é uma coisa que eu venho fazendo no meu espírito há anos. Eu só posso avançar, eu só posso fazer progresso. Eu não tenho opções, não preciso me esforçar. Não, eu estou voando, estou planando. À medida que o vento sopra, eu vou mais alto, eu estou assim. Sabe quando uma águia sobe? Quanto mais o vento sopra, mais alto ela voa. A águia não faz assim. Não, é assim. É assim que a águia voa. Uma vez que está lá em cima, continua indo. E quando vem o obstáculo, ela só bate as asas uma vez e vai... Uf! É como se ela escalasse. Ah, oh, meu Deus do céu. Então só uma... Pam! E eu subo. E eu fico assim. Ele diz: os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Eles sobem com asas como as águias. Eles correm e não se cansam. Eles caminham e não se fatigam. Aleluia! Aleluia! Eu sei quem eu sou. Eu sou do reino. Eu não sou desse mundo. Eu penso diferente. Eu vejo diferente. Eu sou um homem espiritual. Sim. Aleluia. Levante suas mãos. Oh.